Boa noite a todos. Hoje, dando sequência ao curso de Aplicação de Distribuições de Probabilidade em Administração, Economia e Negócios, a nossa aula 4, nossa última aula, inclusive, será sobre as aplicações da distribuição normal em modelos de lucro e custo. Para isso, nós faremos uso aqui da calculadora Cássio, a calculadora aqui 991. E como que a gente vai utilizar? Então, indo de forma bem prática, vamos considerar aqui o seguinte problema que aparece na tela. A produção diária de uma empresa segue uma distribuição normal. Então ele está falando assim para a gente, né? Que a quantidade tem uma distribuição normal e ele põe para a gente aqui que a média é 50 e a variância aqui é 10. Daí ele coloca também, sabe-se que os custos fixos são 100 e unitários são 15. Sendo assim, determine uma distribuição de probabilidade para o custo total da empresa. O custo total, vamos chamar aqui de CD, depende aqui da minha produção Q. E ele colocou, eu tenho uma despesa unitária de 15, ou seja, para cada unidade que eu for produzindo, o meu custo vai aumentar 15 unidades. E eu tenho uma despesa fixa que é 100, ou seja, não depende de quanto eu estou produzindo. E ele já deixou claro bem assim: olha, a produção aqui nossa quantidade Q, tem essa distribuição normal. Tá, então, dá para a gente pegar o nosso custo total e passar a ter uma distribuição de probabilidade para o custo total? Sim, com certeza, né. O que que você tem que lembrar daí, que a gente viu no vídeo anterior? Toda distribuição normal sempre vai ter, no caso, então, uma média μ e uma variância aqui sigma ao quadrado. Você pode ter também uma informação de desvio padrão, daria para usar. Então a gente vai ter que montar aqui uma distribuição para o custo total, descobrindo qual que seria a média e a variância. Então vamos lembrar do seguinte daí, a gente teve algumas propriedades, né. Vamos calcular então a média, ou seja, vamos calcular esse padrão μ daí. A média do meu custo total, a gente tem esse cálculo aqui. Eu vou ter que tirar a média dessa expressão, lembrando que o que é essa variável aleatória aqui com essa distribuição. E o que que a gente viu de propriedades no vídeo anterior, né? A gente viu que quando eu vou calcular daí em relação a uma variável aleatória x, que pode ser multiplicada por uma constante a e somado a uma outra constante k, isso é o mesmo que eu calcular essa essa constante a multiplicando direto a média e somando k. Dito isso, o que que eu vou ter então? Eu vou ter que vai ficar 15 vezes a média de Q mais 100. E quanto que vai dar isso aqui? Vai ficar então o 15, a média do Q, que a gente sabe que é 50, mais 100. Tudo isso dá quanto? Aqui a gente consegue fazer uma continha rápida, a gente vai ter o 15 vezes 50 mais 100, a gente tem a média aqui está sendo 850. E depois, daí para achar a variância, vamos já colocar isso aqui mais embaixo. Para eu achar a variância, a gente tinha melhor, a gente tem que fazer o quê? Vai pegar, fazer o cálculo da variância do custo total. Então vai ficar a variância aqui dessa expressão. E a gente viu a propriedade no vídeo anterior que quando eu vou calcular a variância disso, o que que eu sei daí? Olha, esse k que é somado não interfere no cálculo. E essa constante a que é multiplicada,
ela fica ao quadrado. Então logo, o que que eu vou ter? Vai ficar aqui esse 15 ao quadrado vezes a variância de quê? Ou seja, 15 ao quadrado vezes aqui o valor da variância, que é 10. Então quanto que vai dar isso? Bem, vamos calcular. Então aqui vai ficar, no caso, 15 ao quadrado vezes 10, e a gente tem que vai ficar 2.250. Então, por fim, a minha distribuição normal aqui do meu custo total, qual que vai ser? Ela vai ter média 850 e variância de 2.250. Desse jeito. Então, assim eu identifico. Agora vamos para uma questão 2, que a gente vai ter que fazer um pouquinho mais de coisas, um pouquinho mais de cálculos, que agora vai ser, no caso, com uma função de lucro. Ele fala assim para a gente nesse problema: olha, uma editora está planejando o desenvolvimento de um livro de probabilidade avançada para estudantes em programas de administração. A empresa estima que as vendas serão distribuídas normalmente. Ah, então ótimo, né? As vendas serão distribuídas normalmente, vamos destacar isso, com uma média de 60.000 cópias e um desvio padrão de 10.000 livros. Então a gente tem aqui que vai seguir uma normal, então, com essa média de 60.000 e o desvio padrão de 10.000. Então aqui já vou colocar o quadrado, porque aqui tem que pôr a variância. Sempre falou que o desvio padrão é 10.000, a variância vai ser isso ao quadrado. E daí ele fala para gente que o livro vai custar 16 para ser produzido, vai ser vendido por 24 e terão custos fixos que serão de 160.000. Daí logo, como que fica o meu lucro? Então, né, vai ficar o 24 menos 16 vezes essa quantidade menos 160.000. Então a gente vai ter essa funçãozinha aqui para o lucro, tá? E daí depois ele quer saber a probabilidade do lucro vir a ser positivo. Se a gente quer saber a probabilidade do lucro ser positivo, a gente primeiro vai ter que ter o quê? Uma distribuição de probabilidade para ele. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos ter que achar a média e a variância ou desvio padrão. Calculando aqui a média do lucro, quanto que vai ficar isso, então? A gente vai ter que tirar a média dessa função. E o que que a gente já sabe aqui, então? Ah, que essa constante, ela pode sair para fora, a gente pode pegar e multiplicar direto pela média da quantidade e subtrair os 160.000. Então, a gente vai ter aqui que vai ficar o 8 vezes a quantidade média de vendas de livros, que são 60.000, menos esse custo fixo aqui de 160. Daí aqui na calculadora, a gente vem aqui e vai calcular. Vai ficar 8 vezes 60.000 menos 160. Então daí a gente descobre, a média aqui está sendo quanto? É 320.000 lucro. A gente vai também descobrir agora aqui a variância do meu lucro. Eu vou pegar a variância dessa expressão, e aqui a gente viu que vai ficar o 8 ao quadrado vezes a variância de quê?
E esses 160.000 eu vou precisar subtrair? Não, não vou precisar subtrair, deixa eu até apagar esse menos aqui para evitar confusão. Então logo a gente tem que vai ficar aqui o 8² vezes a variância aqui, e ele passou para a gente quanto? Ah, passou que é o desvio padrão de 10.000 livros. Então no caso vai ser o quê? Vai ser o 10.000². Então vamos calcular. Então aqui vai ficar daí o 8², que a gente vai multiplicar pelo 10.000, também ao quadrado, e agora a gente tem esse número enorme aqui, né, sim. Então vai ficar aqui, quantos zeros eu vou colocar aqui no caso? A gente vai ter, olha, esse número aqui, muito grande a variância do meu lucro? Sim, essa variância está muito grande, mas não se assustem com isso. Depois, daí agora a gente vai determinar qual que é a probabilidade, então, do lucro ser positivo. Olha, a probabilidade aqui do lucro ser positivo, a gente sabe agora que é uma distribuição normal com essa média e essa variância aqui no caso. E ele quer saber a probabilidade do lucro ser positivo, tá. Então como que a gente vai fazer isso daí? A gente vem aqui na nossa calculadora, aliás, já para ficar mais fácil, a gente vai calcular a raiz quadrada desse número aqui. Por quê, né? Porque a gente vai dar quanto isso, ó? Ou seja, o desvio padrão aqui pra gente tá aparecendo que é de 800.000. Porque agora aqui, na minha calculadora Cássio, o que que eu vou precisar pôr? Eu vou precisar pôr como entrada o desvio padrão de 800.000. Não, ele não pede para eu pôr daí a variância. Então, bem passo a passo aqui, o meu menu inicial, eu vou em distribuição, e daí eu venho aqui na normal DC, que é a distribuição acumulada, como a gente já fez nos outros vídeos, e eu quero saber a probabilidade do lucro ser maior que zero. Então, qual que é o meu valor inferior? Meu valor inferior é zero. E daí, eu vou parar em qual valor? Nossa, aqui eu vou para um número muito grande quanto? Ah, tão grande quanto eu quiser, eu vou para o infinito, basicamente. A média, 320.000. E o meu desvio padrão, que a gente já viu, que é de 800.000. Desse jeito. E daí agora, a gente põe aqui para executar, e daí o que que a gente encontra? A gente encontra esse valor de probabilidade aqui. Só conferir uma coisinha aqui, acho que eu digitei errado. Assim, coloquei um zero a mais, tá? Fez diferença? Fez, claro. Isso, 80.000 aqui, isso aí. Tem, ó, quanto que deu? Isso. Dá uma probabilidade de 0,999. Ah, isso daqui, quanto é um aproximado, né? É estranho esse número? Não, de forma alguma. Aquele outro tinha aparecido que eu vi, ah, peraí, digitei algo errado com certeza. Porque, olha, o que que a gente está considerando? Eu estou considerando que tem essa média de 320.000. Estou com um desvio padrão aqui de 80.000, tá? Então, quando eu vou com o meu desvio padrão 80.000, o que que eu tenho que lembrar aqui? Um desvio padrão, dois desvios padrões, três desvios padrões, eu já vou ter ido quanto aqui? Ó, aqui eu tenho três desvios padrões. Quando eu faço isso, quanto que foi da minha distribuição de probabilidade?
A gente viu isso já nos vídeos anteriores. Foi o equivalente a 99,7%. E, no caso, o 320.000, quando eu comparo com esse 80.000, eu sei que na verdade esse 80.000 aqui, vou estar pegando o quê? Eu vou estar pegando daí para 4 desvios padrões. Então, portanto, eu tenho o quê? A chance de ser lucro é 1 mesmo. Então, vou ter lucro positivo? Sim, com toda certeza vou ter. Bom, então esse foi o último problema, e assim a gente fecha as aulas aqui das aplicações de distribuições de probabilidade em administração, economia e negócios.